Olá, mais uma vez. Eu me chamo Samantha. Eu sou professora de matemática e isso aqui faz parte do meu projeto de dissertação, tá? Eu faço atualmente o mestrado Profimática, o mestrado profissional de matemática de professores. E isso aqui eu estou trabalhando as cônicas, tá? E aí eu estou ensinando a fazer as construções das cônicas aqui no GeoGebra, tanto por construção geométrica, tanto usando as ferramentas do GeoGebra e mostrando por que isso vale, tá? Eu espero que seja uma aula produtiva para vocês, que vocês possam aprender muito nessa aula. Eu espero ser breve, ser didática e atender essa demanda que vocês precisam, tá bom? Então fica comigo até o final que vai ser bem interessante, ok? Então, de início, eu vou construir com vocês a nossa hipérbole. Eu sempre gosto de tirar o eixo, então é só você vir com o botão direito do seu mouse e clicar na opção exibir eixo, que já vai sumir o eixo, e exibir malha. Sem malha, ela fica com esse aspecto, ok? Como que a gente constrói, então, a nossa hipérbole? Primeiro, eu vou criar dois pontos aqui, certo? E eu quero chamar esses pontos aqui os meus focos. Então, eu vou chamar de F1, certo? Então, F underline 1 e F2. F underline 2. Tudo bem? Criei, então, o foco 1 e criei o foco 2. Vou colocar aqui um pouquinho para baixo. Tendo criado o foco 1 e o foco 2, eu vou criar, então, uma semi-reta que vai de F1 e passa por F2. Vou tirar o rótulo, então, o botão direito, só clicar em exibir rótulo, isso vai sumir. E essa semi-reta, perfeito? Agora eu vou marcar um ponto entre F1 e F2, um ponto em qualquer lugar que esteja, não vai fazer diferença. E vou criar um círculo, centro e um de seus pontos. Então, eu quero que esse círculo, ele vai de F1 e passe por A, ou seja, o raio desse círculo, ele vai ser F1A. Feito isso, eu vou criar um novo ponto sob a minha circunferência, que ele chamou de B, ok? Agora, nós iremos criar uma reta. E essa reta, ela vai passar por B e por F1, perfeito? Vou tirar o rótulo também. Vou tirar o rótulo da minha circunferência. E agora, turma, a gente vai criar um segmento aqui, ó, que vai de B até F2, perfeito? Depois que eu fiz isso, eu vou tirar também o rótulo desse segmento. Eu vou construir a mediatriz. Quem lembra aí o que é mediatriz? Eu vou colocar esse ponto B aqui só um pouquinho mais próximo aqui da minha circunferência. Daqui a pouquinho vocês vão entender por quê. Próximo ao meu ponto A, porque na circunferência ele já está. A reta mediatriz, pessoal, ela é a reta que passa pelo ponto médio de um segmento. O que é ponto médio? Metade, tá no meio. E forma um ângulo de 90 graus com esse segmento, certo? Então, quando eu clico aqui, ó, mediatriz de um segmento, e é o segmento BF2, vai passar pelo meio do segmento BF2, e com o segmento BF2, essa reta, ela forma um ângulo de 90 graus. Perfeito. Vou diminuir aqui um pouquinho, para a gente ver onde está esse ponto de encontro. E essa reta aqui é a mediatriz, não é? Então, vou chamar ela de M, ok? Turma, perceba o seguinte, não tem um ponto de encontro com essa reta que eu construí a mediatriz? Eu preciso desse ponto. Eu vou chamar ele de P. Criei o ponto C, mas eu vou renomear ele para P. E é exatamente esse ponto P que vai me construir a nossa hipérbole, certo? Como que eu sei disso? Vou mostrar agorinha, mas eu vou pôr aqui para animar, para exibir o rastro desse ponto P. Ele não vai se locomover sozinho, eu vou precisar de mexer as outras variáveis. E é o ponto B, que é o girar na nossa circunferência, que gera a nossa hipérbole. Então, vou por aqui, ó, animar o ponto B. E aí, ó, percebe que quando ele vai girando ao redor da nossa circunferência, nós iremos construindo a nossa hipérbole. Bacana, né? Mas por que isso vale? Por que eu sei, então, que isso geraria a construção de todos os pontos pertencentes a uma hipérbole? Eu vou mostrar, eu tirei aqui a nossa elipse, depois a gente pode até voltar o rastro, mas só para a gente poder mostrar, certo? E eu vou construir um segmento aqui que vai de P até F2. Vou até marcar de vermelhinho, perfeito? Ok, vou tirar o rótulo dele. Maravilha. Então, a primeira coisa que eu quero que vocês observem são os triângulos que eu acabei de construir aqui.
Mediatriz não passa pelo ponto médio, então eu vou chamar esse ponto de encontro aqui como meu segmento BF2 de M. Maravilha? Quando você olha aqui, você construiu 2 triângulos. Quais foram os triângulos que nós acabamos de construir? O triângulo BMP e o triângulo PMF2, ok? Pela definição de mediatriz, então, só de usar, tá? Só de usar pela definição de M, que é a nossa mediatriz, o que a gente tem? Ponto médio não divide no meio, então eu posso dizer que BM é igual a MF2, porque mediatriz passa pelo ponto médio. E além disso, a mediatriz me garante que esse ângulo de 90 e esse ângulo de 90. Então, eu posso afirmar que PM, símbolo de ângulo em cima, B, é igual a PMF2, e isso vale um ângulo de 90 graus. Maravilha? Então, isso aqui é só a definição de mediatriz. E eu ainda posso afirmar que PM é lado comum. Eu preciso de PM tanto para construir o triângulo PMB, tanto para construir o triângulo PMF2. Então, PMB na verdade, é só PM, né? Só o lado PM, certo? Então, PM é lado comum aos triângulos. Então, peraí. Se eu tenho que esse lado é comum, então ele pertence aos 2 triângulos, esse ângulo aqui é igual a esse, e esse lado também é igual. Eu tenho um caso de congruência de triângulos. Exatamente, se você tinha respondido isso. Então, pelo caso, lado, ângulo, lado. Os triângulos, quais triângulos? PMB e PMF2 são congruentes. O que é ser congruentes, pessoal? Exatamente, ser igual. Perfeito? Então, provamos que são iguais. Se eles são iguais, era o que eu queria provar essa congruência, então eu posso afirmar que PB, deixa eu apagar aqui porque eu quero pôr o P primeiro, que PB é igual a PF2. Perfeito? Então, isso daqui, ó, eu precisava dessa afirmativa. Vou até pôr um asterisco aqui. Agora, turma, eu quero que vocês observem o seguinte. Vem aqui comigo. Pensa aqui no raciocínio. Eu quero escrever esse segmento aqui, ó. PF1. Quem é PF1? PF1 é uma soma. É a soma de PB mais BF1. Ok? Mas, se você observar, PB é igual a PF2. Então, eu vou pôr um asterisco aqui. Eu posso substituir, se é igual, não posso trocar. Então, PF1 é igual a PF2 mais BF1. Mas, o que eu posso fazer com esse PF2? Eu posso trazer para o lado de cá. PF1 menos PF2 é igual a BF1. Mas, se você olhar BF1, é a distância daqui até aqui, ó. O que é isso? Não é raio dessa circunferência? Então, isso aqui é sempre um valor constante. Então, nós acabamos de mostrar que isso aqui atende à definição de hipérbole. Qual que é a definição de hipérbole? Sendo o P um ponto que pertence à hipérbole, a distância de P, que é um ponto que pertence à hipérbole, vocês viram que se eu colocar aqui para animar, isso gera uma hipérbole, né? Percebe que à medida que P vai mexendo, ele está sempre atendendo à definição da hipérbole, porque independente de onde P estiver, esses triângulos sempre serão congruentes. E se ele sempre será congruente, isso sempre vai valer, ok? Aí o que a gente tem? Que a distância de P até F1 menos a distância de P até F2, isso sempre vai ser um valor constante, que a gente vai mostrar mais para frente que vale 2A, perfeito? Então, tudo bem. Agora eu quero mostrar para vocês, eu vou apagar isso daqui, alguns dados, algumas informações da nossa hipérbole, certo? Então, o que eu quero mostrar para vocês aqui na nossa hipérbole? Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, eu vou tirar esse centro A aqui, esse ponto A, e vou
criar, antes de tudo, o centro do nosso foco 1, foco 2, que é o centro do nosso hipérbole, certo? Então, eu vou criar aqui, ó, foco 1, foco 2. Eu vou mudar essa cor aqui, pôr ela pretinha, tá? E agora, também, eu vou querer descobrir, olha o que eu vou fazer, eu vou criar a minha hipérbole, eu vou usar o que eu tinha aqui, ó, o foco 1, o foco 2 e um dos pontos da minha hipérbole, certo? Eu vou criar a minha hipérbole aqui, por que eu vou criar ela? Porque eu vou mostrar algumas coisas importantes aqui para vocês, tá? Eu vou pôr a nossa hipérbole de azul, pra gente poder separar, aí, tá? E aí, olha aqui. Primeira coisa que eu quero que vocês observem. Eu vou tirar por enquanto esse círculo aqui, que eu não preciso dele. Esse segmento de reta aqui. Esse segmento de reta aqui. Beleza. E esse segmento de reta aqui. Certo? Então, antes de mostrar o retângulo gerador, eu só vou mostrar para vocês que eu também poderia construir a minha hipérbole usando a minha reta tangente lá, o meu segmento que eu tinha, tá? Então, se eu quisesse, ó, põe para animar esse ponto aqui para vocês verem. Vou exibir o rastro dele. Então, essa aqui é a reta mediatriz do meu segmento que eu tinha criado lá, tá? Que era a mediatriz do segmento PF2. Se eu pôr para animar, olha o que a gente vai ter. Então, eu vou ter o conjunto de pontos que formam a hipérbole. De pontos não, né? De retas. E essas retas são retas que tangenciam a minha hipérbole pelo ponto P. Também é uma forma de mostrar, de demonstrar a construção da nossa hipérbole graficamente. Isso é muito importante, gente, a gente ter essa noção para resolver os exercícios e para conhecer também, né, a cônica em si, certo? Eu tirei aqui, porque eu já mostrei o que eu queria. E aí agora, gente, olha que legal. Aqui no GeoGebra, você pode criar os vértices, todas as outras coisas, só usando as ferramentas aqui que agora eu vou mostrar, tá? Então, a gente vai construir uma circunferência, um círculo. E eu vou construir um círculo que passa exatamente pelo centro, certo? E passa aqui de centro até F2, de centro até F1. Então, o raio é o próprio foco dessa hipérbole, certo? E aí, eu vou marcar os pontos de interseção, que vai ser, no caso aqui, o D e o E, os novos pontos, tá? E esse D e esse E aqui vai ser, no caso, o meu A1 e o meu A2, que são os vértices, né? Vocês lembram aí? Os vértices da nossa hipérbole, nós chamamos de A1 e A2. Ele também recebe o nome de eixo real. Ele vale 2A. E de C até A2 vale A e de C até A1 vale A, tá? Então, é um dos elementos. O eixo focal nós chamamos de F1 e F2 é a distância. Então, a distância de F1 até F2 nós chamamos de 2C, vale 2C. E aí, cada pedacinho, quando eu falo do semi-eixo focal, vale C, certo? Só que tem uma outra constante que não tá aqui, que é o eixo imaginário, que é o B. Eu vou até tirar esse aqui por enquanto. E eu quero descobrir quem é ele. E para eu descobrir quem é ele, gente, olha o que eu faço. Eu construo uma reta perpendicular a 1, a esse segmento aqui dessa semirreta F1 e F2, e faço a mesma coisa com a 2. Tranquilo? Esse ponto D eu não preciso dele. E aí, gente, quando eu fiz isso aqui, não marcou interseção de objetos aqui, ó. Eu vou pegar essa interseção aqui, ó. Vou pegar essa, vou pegar essa, vou pegar essa e vou pegar essa, certo? E aí, eu vou construir um polígono que passa por D, E, G, F e volta em D. Esse daqui, gente, é exatamente quem? O retângulo gerador da nossa hipérbole. Se você observar, ó, eu vou traçar uma reta perpendicular aqui, passando por C, e é perpendicular ao F1, F2, né? A reta que passa para F1, F2. Esse ponto de interseção aqui, ó, vai ser exatamente o meu B1 e o meu B2.
Perfeito? Então, essa medida aqui eu chamo de B1 e B2. E aí é o meu eixo imaginário da minha elipse, certo? Ela vale 2B inteira, metade só vale B, tá? Então, B2. E se você observa, deixa eu tirar aqui esses objetos aqui que eu não quero. Não posso apagar, porque se eu apagar, some toda a minha construção. Então, vou só tirar. Ó. Então, botão direito, exibir rótulo, exibir objeto, sumiu. Se você observa aqui, pessoal, o que eu quero que vocês percebam? Que o meu retângulo gerador, primeira coisa, ele define as assíntotas. A reta que passa pelo centro da hipérbole e toca nas diagonais e passa pela diagonal desse retângulo gerador, nós chamamos de assíntotas, certo? Então, aqui a gente acabou de criar as assíntotas. O que são as assíntotas? São as retas que delimitam o crescimento da minha hipérbole. Então, você pode observar que se eu diminuo muito, a minha hipérbole ela nunca vai chegar na minha assíntota. Então, elas delimitam o crescimento da hipérbole e ela toca, a minha hipérbole, quando ela vai vindo, ela toca exatamente aqui, né? Exatamente em cima de um ponto da hipérbole e depois volta a diminuir, ok? Então, esse aqui é bem interessante, gente, para nós podermos entender de onde que surgem esses termos da hipérbole, certo? Então, as assíntotas são as retas que passam pelo centro da hipérbole e que tocam, né, na diagonal, passa por cima da diagonal do retângulo gerador. Aí nós temos o focus, que determina o eixo focal. Nós temos o eixo real, que nós chamamos de A1 até A2, né? Cada pedacinho vale A1. E o eixo imaginário, que vai de B1 até B2, e as retas assíntotas, certo? Então, elas delimitam o crescimento dessa hipérbole, ok? Então, como eu disse para vocês, esse tamanhozinho ali, ó, de A1, de centro até o A2 que tá aqui, esse pedacinho aqui vale A, certo? E se você observar a distância daqui até aqui, ó, é exatamente o raio, não é? Não é exatamente o raio dessa circunferência? Só que observa que a distância do centro até F2 e de centro até F1 também é raio. E mede C, porque é o semi-eixo focal. Então, esse pedacinho aqui vale C. E se você observar a medida de A2 até E, que é esse ponto que está sobre o vértice ali do retângulo, ele coincide com a distância do centro até B1, que é B. Então, aqui eu tenho, gente, aquela relação pitagórica dentro da minha elipse. Se eu pego o semi-eixo focal ao quadrado, isso é igual ao semi-eixo real mais o semi-eixo imaginário. Então, é uma relação uma relação pitagórica, tá? Eu acho que eu falei trigonométrica antes, mas corrijam aí, por favor. Essa relação, ela é pitagórica, certo? Ok? E aí eu quero mostrar por que vale aquela definição da elipse. A elipse me diz que a distância aí dentro do módulo, né, de P até F1, menos a distância de P até F2 é um valor constante, esse valor constante vale 2A. Por que 2A? Gente, considera aqui, esse ponto P ele pode estar em qualquer lugar da elipse, você concorda comigo? Então, vou considerar que o meu ponto P está bem aqui, ó. Que o meu ponto P está em cima, certo? Do meu foco, da reta que está sobre o foco, que está sobre o eixo real. Então, o meu P, ele coincide com o vértice A2 ou com o vértice A1, tanto faz, certo? E eu quero mostrar que isso sempre vai valer 2A. Você concorda comigo que a distância de F1 até C, ela não é C? E se isso aqui está exatamente em cima do vértice da elipse, esse pedacinho de C até P, ele vale, vou até pôr de outra cor, ele vale A, não é isso? Ok? E se isso aqui vale A, e eu quero saber só esse pedacinho aqui, ó, só de P até F2, de C até F2, não é C? Não é o semi-eixo focal? Então, só esse pedacinho aqui, eu não tenho que pegar todo o segmento que é C e tirar o que eu não estou usando? C menos A. Qual que é a definição? Ó? Distância de P até o foco 1.
que é a distância? Turma, olha, presta atenção na beleza da coisa. Olha aqui. P até F1 é tudo isso aqui, sacou? Então, quem é a distância de P até F1? Exatamente, C mais A. E a distância de P até F2 é C menos A, mas aqui, ó, é menos, então tem que ser módulo, né, disso, menos, quem é a distância de P até F2? C menos A, ok? Aí aqui vai ficar C mais A, faz o jogo sinal, vai ficar menos C mais A. Aqui nós podemos cancelar. A mais A, 2A. Quanto que é módulo de 2A? 2A. Então, nós mostramos que realmente essa, além de ser constante, né? Além da gente saber que a distância desse ponto, né? Gente, entenda que o P pode estar em qualquer lugar. Isso sempre vai valer, tá? Além desse ponto estar sobre a hipérbole, a distância dele até um dos focos, menos a distância dele até o outro foco, além de ser constante, eu ainda posso afirmar que isso é 2A. Que isso é exatamente o meu eixo real. Fechou? E aí, para fechar essa ideia aqui da hipérbole, que eu acho que eu trouxe todas as informações importantes para vocês, da hipérbole, eu quero rapidinho só ensinar a construir uma hipérbole do zero. Então, eu vou aqui digitar GeoGebra Online, e aí eu vou pegar e vou abrir aqui, vou tirar o eixo, vou tirar a malha, então exibir eixos, sumiu, exibir malha sem malha, sumiu, tudo bem? Olha o que eu vou fazer. Eu vou criar os dois pontos, certo? Se eu quiser até já pôr aqui F1 e F2, eu posso. Você nem precisava ter criado antes também, se você não quisesse. E aí, você vai clicar aqui, ó, em cima, ó, 3, 6, no sétimo. Tem elipse, tem hipérbole, tem parábola e cônica por 5 pontos. Eu vou na hipérbole, que é o que eu estou estudando hoje. Ele já me diz, ó, 2 focos e um ponto da hipérbole. Então, eu vou clicar nos focos. Esse ponto P pode estar em qualquer lugar. Se eu quiser renomear para chamar ele de P, não, eu quero chamar de P o ponto, né? Se eu quiser vir aqui e chamar ele de P, eu posso. E aí, esse ponto P, independentemente de onde ele estiver, a forma como ele estiver, sempre vai gerar uma hipérbole. Então, bem simples, né? Eu poderia aqui encontrar os vértices. Para encontrar os vértices, é só dizer, ó, vértice. Aí, você construiu uma cônica, não foi? Eu chamei ela aqui de P1, que eu acabei renomeando ela sem querer. Então, o P1, ele me dá os vértices, no caso, nosso A1 e nosso A2. Você pode construir o centro da hipérbole, ó, centro da cônica. Aí, você vai digitar também P1, ele vai te dar o centro, ou você poderia só simplesmente calcular o ponto médio. Você poderia colocar também os eixos, o eixo maior e o eixo menor, tá vendo que dá para construir, ó? Eixo maior da cônica e eixo menor da cônica. Vou digitar P1, tá? Que no caso é o nosso eixo imaginário. Se eu quisesse descobrir aqui na hipérbole a excentricidade, vocês lembram da excentricidade da cônica? O que é a excentricidade? A excentricidade, ó, excentricidade da cônica, P1. 1,79. Eu preciso que vocês lembrem também disso, que quando é que eu tenho uma hipérbole? O que é excentricidade? A excentricidade é o valor do semi-eixo focal, que nós chamamos de C, dividido pelo semi-eixo real, que nós chamamos de A. Né? Inteiro é 2, 2 e metade, semi, é metade. Quando isso é maior do que 1, a gente tem uma elipse, certo? Quando isso é entre 0 e 1, nós temos uma... Desculpa que eu falei o nome errado, né? Quando isso é maior que 1, é uma hipérbole. Quando isso está entre 0 e 1, nós temos uma elipse. E se isso for igual a 0, nós teremos uma parábola. Tudo bem? Lembra que a excentricidade é quanto isso está sendo desviado, deslocado de uma circunferência. Tudo bem? Pessoas, muito obrigada por vocês terem estado comigo até aqui. Nem sei se essa fala ficou correta. Eu agradeço de coração por essa participação, por esse interesse. Eu espero que vocês tenham acompanhado até aqui.
Obrigada, virão outros vídeos. Se vocês gostaram, deixem um feedback de vocês aí. Obrigada pela atenção dos senhores e até uma próxima vez. Tchau, tchau.